que razão dizemos no Brasil, mas em Portugal? Qual é a diferença entre o no e o em? Reparem que não acontece só com estes dois nomes. Nós dizemos em Trás-os-Montes, mas no Algarve, em Lisboa, mas no Porto, em África, mas na Europa. Qual é a diferença? Por que razão é que há esta diferença? Bem, no é a contração da preposição em com o artigo u. Também acontece no caso de na. A preposição em junta-se ao artigo a e fica na. E também acontece com outras preposições. O de transforma-se em do e da. O a transforma-se em a e ao. Estamos perante palavras que juntam duas palavras, a preposição e o artigo. Portanto, a verdadeira questão não é por que razão é que nós usamos no Brasil e em Portugal, mas sim por que razão é que nós usamos artigo com o nome do Brasil, com o topónimo, o Brasil, e não usamos com Portugal. É só Portugal. Isto também acontece com cidades, com regiões, com todos os topónimos. Temos alguns topónimos que não levam artigo e outros topónimos que levam artigo. Olha, a resposta pode ser um pouco incómoda, mas é só esta. Não há uma regra. Há tendências apenas, mas não há regra. No caso das cidades, a tendência é para que o nome das cidades não leve artigo. Lisboa, Espinho, Beja, Vila Real, Peniche, São Paulo. No entanto, há exceções, como sabemos, o Porto, a Guarda, a Nazaré. No caso das regiões, países e continentes, quase todos levam artigo. A Alemanha, o Canadá, a China, o Brasil, a Europa, a América do Sul, com algumas exceções, como Portugal, Cabo Verde, Marrocos, Angola, África. Este grupo dos nomes de países que não levam artigo é bastante menor do que o outro grupo, os países que levam artigo. E só um parênteses, há pelo menos 4 países em que nós podemos usar ou não um artigo cá em Portugal. A Itália, a Espanha, a França e a Inglaterra. Depende da frase e do gosto da pessoa. Nesses 4 nós estamos à vontade. Nos outros, ou bem que usamos, ou bem que não usamos. E então, há alguma forma de organizar esta informação e de dizer a um estrangeiro, por exemplo, que esteja a aprender português, quando é que deve usar artigo e quando é que não deve usar? Há quem apresenta a regra se o nome, se o topónimo também existir enquanto nome comum, então leva artigo. Mas, no entanto, há tantas exceções que isso é apenas uma tendência. Nós temos, de facto, o Porto, que também é Porto dos barcos e, por isso, levaria artigo de acordo com esta regra e leva, mas temos depois a Nazaré, que leva artigo e não segue essa regra. Temos Espinho, que também é um nome comum e não leva artigo. E reparem, estamos a falar apenas do nome das cidades. No caso dos países e das regiões, isto não se aplica. Portanto, temos de assumir uma realidade linguística. O uso do artigo é parte da informação que os falantes têm de decorar para cada nome. Temos de ter na cabeça, Lisboa não leva artigo, o Porto leva artigo. No fundo, é como decorar os vários sons que compõem a palavra. Nós também temos de saber que Lisboa começa com o som L, que o Porto começa com o som P, e também temos de saber que um leva artigo e o outro não. É informação lexical, não é informação sintática, ou seja, a informação que corresponde a cada palavra não é uma regra gramatical. A informação, podemos dizer, está na gaveta das palavras, não está na gaveta das regras. É como se no nosso cérebro houvesse uma ficha para cada nome e nessa ficha estivesse lá apontado o caso. Este leva artigo, este não leva artigo. E também lá está apontado o género. Este é do género masculino, este é do género feminino. Ou seja, cada nome tem uma história particular e essa história levou a que se usasse o artigo ou não, tal como também levou a que o nome tivesse uma forma ou outra. Como sempre, os falantes é que decidiram. Querer que haja uma regra para isto é quase como querer que todos os topónimos comecem pelo mesmo som. As palavras são diferentes umas das outras e no caso dos topónimos, algumas levam artigo, outras não. E já agora eu recebo sempre este comentário quando falo disto. Na frase vou a Lisboa, aquele a não é o artigo. Não é o artigo a Lisboa, como em a Lisboa é uma cidade, que seria um erro. Aquele a na frase vou a Lisboa é uma preposição. Se Lisboa levasse artigo, nós diríamos vou a Lisboa, tal como dizemos vou à Guarda. Como Lisboa não leva artigo, dizemos apenas a preposição a. Vou a Lisboa, tal como também digo vou a Espinho ou vou a Faro. Só mais uma nota, mesmo os nomes que não levam artigo, por vezes têm de assumir o género que nós temos na cabeça para aquela ficha daquela palavra. Portugal é lindo, mas se quiséssemos dizer o mesmo de Angola, diríamos Angola é linda. Nós lá na nossa cabeça continuamos a ter o género para cada um dos nomes, apesar de não usarmos o artigo. E qual é que é a outra pergunta que muitas pessoas me fazem? Por que razão nós dizemos muito, mas escrevemos muito? Já falei sobre isto noutros vídeos, mas é bem provável que repita em breve, porque a pergunta está sempre a aparecer.